Revolução Jesus chegando até a sua casa, que bom poder celebrar com você 115 anos do nosso querido patrono Pier Giorgio Frassati. Se ele estivesse vivo, estaria completando seus 115 anos. Vivere e não vivaciare, viver e não fingir que se vive. E é assim que a gente quer começar esse programa. Qual a vida que você tem vivido? Será que ela está cheia de vida, entusiasmo? Ou será que você já se entregou a esse momento de crise, onde a gente olha para a política, crise, olha para a economia, crise, olha para a tua família, crise, olha para você mesmo, uma crise existencial? O tema do programa é esse, mas nós não queremos te deixar na crise. Por isso, já quero aqui chamar as nossas convidadas que vão nos ajudar, né? Ali do ponto de vista científico, técnico, até no mundo do trabalho, como aproveitar para, em tempos de crise, vender lenços. Já viu aquele ditado popular? Aquilo que a gente vai naquelas motivações, né? Hora em empresa, na escola, tempo de crise, diante do choro, a gente pode vender lenço. Ela é coach, já esteve aqui no Revolução Jesus algumas vezes, trabalha também na nossa faculdade Canção Nova, Juliana Albuquerque. Bem-vinda, Juliana, mais uma vez, depois de muito tempo, né? Boa noite. Deu aula também para mim, né, ali no curso do Senac. Ela é psicóloga e também psicopedagoga, Cláudia Aparecida Alves da Silva. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Obrigada. E com as nossas convidadas, já aqui a gente não pode deixar de ter boa música. Em tempos de crise também a gente precisa se alimentar, né, de bons conteúdos. E a música entra aí fazendo o seu papel. Boa noite, Márcio Deschini, bem-vindo. Boa noite, Adriano. Uma alegria estar aqui de volta no Revolução Jesus. E a gente já vai de música. Vamos lá. Felicidade. Vamos lá. Veja as flores pelo campo e não diga que não há beleza nesse mundo. Veja um rosto de criança e não diga que não há esperança no futuro. Estenda a mão a quem precisa e não diga que não há jeito de mudar. Pare com suas mentiras e veja que há a beleza na verdade, na alegria de poder dizer sempre que se sente, lembrando que a mentira só engana quem mente. Vê que a felicidade está em se doar, ter a simplicidade de amar. Vê que a felicidade é amar. Se você quer mudar o mundo, venha cá, me dê sua mão e vamos começar a mudar as nossas próprias atitudes e ajudar o irmão, vivendo na verdade, na alegria de poder dizer sempre que se sente, lembrando que a mentira só engana quem mente. Vê que a felicidade está em se doar, ter a simplicidade de amar. Vê que a felicidade é amar. Está em se doar, ter a simplicidade de amar. Ver
a felicidade é amar. A felicidade é amar. E olha, se você está em crise, como eu perguntei aqui, né, para algumas pessoas, eu quero te dizer, você pode sair da crise e sair lucrando com ela, não sair ali derrotado por ela. Quero mandar um abraço já para as pessoas que estão na interatividade conosco, a Carol, a Jéssica, a Larissa, a Feira, a Natália, a Beatriz, Samanta, Juliana, Dayana, né, o Lucas, o Matheus, o Vitor Colo de Deus, o Tiago Lima, Palmares, muita gente na interatividade, mas também o Fael Shalom. Perguntei assim, aí, já passou em crise? Ele falou, já passei por várias e me encontro em mais uma. Que bom que esse programa chega para você nesse momento de mais uma crise. Já quero perguntar, né, para Juliana, né, e para Cláudia, afinal de contas, o que é crise? Nunca se falou tanto em crise como nos tempos de agora. O que seria uma crise? Não briguem para falar, não entrem em crise. Duas psicólogas juntas, já viu, né? Falar bastante. Aliás, 3, né? Temos um psicólogo aqui também. Mas, quando nós falamos de crise, nós falamos de um momento que estamos vivenciando algo difícil, mas também um desequilíbrio, mas também eu não posso deixar de destacar o lado positivo da crise, né? Que é uma ruptura também com o passado e uma oportunidade de fazer algo novo a partir desse momento que você vive, né? Mais do que o foco na crise, é o que você faz diante dessa crise, né? Qual é o seu comportamento diante da crise? Como você falou no início, né? Você vai ficar chorando ou vai vender lenço? Então, a reflexão que eu gostaria de fazer essa noite é muito por esse lado. Crise nós vamos ter ao longo da vida. A nossa vida toda, a nossa personalidade é constituída também pelas crises que passamos. Nós vamos mudando de fase. Algumas pessoas percebem, têm um processo, entram em crises mais vezes, outras não sentem tanto dessa forma, mas nós vamos construindo a nossa personalidade a partir disso. Então, isso é muito rico. A gente falar de crise é falar do nosso processo de constituição, de construção da nossa personalidade. Isso é muito lindo. Então, ter um outro lado, um outro olhar para essa crise. Legal, Cláudia. Na verdade, a crise ela é um pedido de socorro mesmo. Então, quando a pessoa entra em crise, é porque ela está precisando de ajuda. Então, ela tem que saber ouvir esse momento para ela ter essa modificação, porque, senão, ela vai ficar na mesmice, que é o que não pode acontecer. A gente pode entender crise também como transição, de um estado para o outro, e ela seria justamente aquele momento, um já e ainda não, aquela angústia que bate, aquele tempo assim onde as possibilidades elas aparecem, mas aí eu vou, não vou, podemos entender assim? Exatamente, porque o que acontece nesse momento de crise, quando você percebe que você está nesse momento, você tem que mudar. Porque não dá para você permanecer como está. Então, a crise ela vem justamente para isso. Porque, senão, você vai somatizar e vai vir outras doenças que a gente vai estar vendo por aí. Juliana, você falou das crises durante a vida. Então, a gente pode pensar a crise da adolescência, eu deixo a infância, vou ali me desenvolvendo. Depois, aquela crise do primeiro emprego, a crise do ninho vazio. A gente tem que se preparar para essas que são inevitáveis ou não? Ela aparece e aí a gente encara. Ou a gente já fica meio que sofrendo, tipo assim, ai meu Deus. Por exemplo, minha esposa está grávida, já sofri a crise da minha filha quando ela completar os 20 e deixar a casa. Eu tenho que me preparar ou não? Então, na verdade, isso é muito particular para cada indivíduo. Tem indivíduo que vai sentir, que vai entrar mesmo no processo de crise. Existem adolescentes que vão fazer essa rejeição dos pais, vai ficar rebelde, mas existe adolescente que não passa por esse processo em si. Então, é claro que existe uma amostra significativa de jovens que passam. Existem pais que ficam com essa síndrome do ninho vazio, com essa crise de meus filhos foram embora. No entanto, existem muitos outros que também não passam por isso, então não há uma regra. No entanto, a gente precisa... Fala-se muito, é esperado que a pessoa, quando chega aos 30 anos, ela também vai entrar numa crise. Da meia-idade. A crise da meia-idade. Então, até com a questão da facilidade de acesso à informação hoje, acaba que fica um pouco banalizado também a situação, como se todo mundo tivesse que passar. Nem todo mundo passa.
Pode ser que você chegue aos 30 anos super bem resolvido. E falando assim, né, a personalidade ela não é algo pronto. Né? A gente não tem... a gente não é... quer dizer, eu sou uma pessoa bem resolvida e, por isso, eu não tenho problema. Não é isso. De novo, é a forma como eu vou lidar com esses problemas. Né? Então, na verdade, é uma pessoa que é bem resolvida, bem estruturada, ela é uma pessoa que vai ter o chão sob os pés, ela vai, na hora que vier uma situação, um problema, não é que ela não vai sofrer, que ela não vai sentir. No entanto, ela não vai ter atitudes extremadas, ou entrar num processo depressivo, ou desenvolver alguma outra doença, porque ela tem uma estrutura ajustada e ela consegue ter recursos para isso. Né? Mas eu não acho assim... preventivamente, eu acho que a gente tem que buscar viver o nosso... Você está falando da questão a esposa está grávida, né? Viver isso. Uma coisa que o casal precisa fazer para não chegar lá na frente e sentir... claro que vai sentir a falta dos filhos. Você vive parte da sua vida dedicada a eles. Né? Mas você também ter a sua individualidade. Você também ter a sua vida de casal. Você não perder isso. Porque vai chegar um momento que os filhos vão sair de cena e você vai olhar para o seu esposo, né, para a sua mulher e falar, e aí, né, o que nós vamos fazer agora? Então, isso não pode ser perdido. Isso, preventivamente falando, é importante os pais, né, não perderem essa relação de casal. Né? Não sei se a Cláudia concorda. Concordo, sim. Né? Eu acho que, a verdade, o ser humano é um ser que ele está em desenvolvimento. Então, todo esse desenvolvimento dele, nesse passar desse tempo, tudo que ele vai absorvendo do meio é que vai fazer como ele vai lidar com essa crise. Alguns melhores e alguns piores, porque são crises que, infelizmente, muitas pessoas vão passar. Né? A do ninho vazio, a dos 40, são todas as pessoas que vão passar? Claro que não, tem algumas que estão mais bem preparadas. E a forma com que vai encarar também. Exatamente. Às vezes a gente crise, vou ficar depressivo, vou ficar melancólico demais, vou reclamar. Às vezes você está passando por uma crise, só que aquilo é um ganho para a tua vida, você repensa valores, né, a vida vai te pedindo outras respostas, você reinventa, né? Exatamente. E às vezes a gente fica naquela assim, do ninho vazio é terrível, o abandono. Não, às vezes você fala assim, amor, vamos para uma outra lua de mel, olha só. Fantástico diante daquela situação. Então, aí vai depender da estrutura mesmo das pessoas, porque cada um vai ter um modo de ver isso, vivenciar essa crise. Então, algumas pessoas vão vivenciar mais facilmente, por quê? Porque elas tiveram uma estrutura familiar. Né? As pessoas que têm um autoconhecimento, eu avalio muito a questão do autoconhecimento. Se você trabalha essa questão em você com certeza você vai lidar muito melhor nesse processo de crise. É fato, né? A pessoa que se conhece, ela vai lidar melhor com tudo. Né? E vai tirar de letra. Juliana? Não, só por esse ponto de vista, essa questão do autoconhecimento, eu ia dizer, depois a gente mudou de assunto, eu perdi. Primeiro, para você sair de uma crise, você precisa estar predisposto a se confrontar. Legal. Né? Confrontar, olhar para si mesmo. Né? A gente diz o seguinte, que aquele que tiver mais flexibilidade nos relacionamentos, esse vai dominar o sistema. Em que sentido? Quando a partir do momento que ele busca se autoconhecer, ele se entende, ele também entender de ser humano, entender de relacionamento, ele vai passar a também ter um olhar diferente para o outro, o que vai fazer com que ele tenha menos frustrações, as expectativas também, porque ele vai entender o sistema de forma diferente. Né? Então, nós temos a realidade lá, tal, né, como ela é, e temos os filtros. Cada um de nós temos um filtro de realidade diferente. Quando eu entendo que o indivíduo tem um filtro de realidade diferente do meu, eu passo a respeitá-lo e honrá-lo naquilo que ele pensa, na forma como ele se posiciona. Então, isso também faz com que a experiência, os valores, tudo isso são filtros. Então, a partir do momento que eu entendo isso, entendo o funcionamento, e eu não obrigo que o outro pense da mesma forma que eu. Né? E aí o autoconhecimento, nesse sentido, ajuda muito a gente ter essa visão mais positiva da vida. Né? A gente olhar de forma positiva, como oportunidades, todas essas situações.
E quando você se conhece, uma coisa que é importante entender é que você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções. Né? Você vai conseguir lidar com o que está acontecendo. E vai facilitar também você enfrentar essas crises. Por isso que o autoconhecimento eu coloco assim como algo essencial no desenvolvimento humano. Porque a partir do momento que você vai conseguir saber o que você está sentindo, você também vai saber lidar com aquilo, né? Vai saber impor, se colocar. Então, o autoconhecimento é essencial nesse processo. Legal, você está acompanhando a Revolução Jesus, o assunto é sobre crise, né? A crise da vida, crise existencial, crise da meia-idade, do ninho vazio. Depois a gente vai falar também do cenário de crise política, econômica, será que isso também interfere e nos coloca em crise? Márcio, você já passou por algum momento de crise? Já vários. É, e como foi? Acho que a nossa vida, seja ela a vida pessoal, a vida profissional, ela passa por essas etapas, né? Do confronto, como você estava dizendo, né? E em meio às crises, a gente observa que existem grandes oportunidades de nós não só superarmos a crise, mas de aprendermos, né? Com as situações, de crescermos como pessoas, né? A gente refletia sobre isso num outro contexto esses dias atrás, que tantas oportunidades que a gente tem hoje de crescimento, de pessoas que estão perdendo o emprego, mas que estão se tornando microempresários, enfim, as pessoas estão se virando por causa da crise. Então, o que a gente não pode fazer é afundar na crise, né? Mas eu lembro de uma grande crise que eu vivi na comunidade, logo que eu cheguei na Canção Nova, mais ou menos 15 anos, e que foi justamente o discernimento. Eu cheguei, vi a realidade, era exatamente aquilo que tinham me falado, ninguém me enganou, mas eu me vi na dificuldade de viver, né? E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu voltava para minha casa, para arrozinho com feijão, frango, farofa da minha mãe, ou eu continuava dentro daquilo que Deus estava me mostrando, né? E eu fiz a opção de ficar. E daí nasceu, quer dizer, o fruto dessa crise foi uma canção que a gente vai cantar daqui a pouco, que é a canção Nada Me Falta. Legal, ou seja, em tempos de crise se faz música, né? Mas eu queria, assim, eu sei que é ampla essa questão da crise, né? Mas a crise existencial se fala muito. É até uma questão, assim, delicada. O que seria uma crise existencial? Mas se vocês pudessem definir um pouco, né? E quais são os sintomas, né, dessa percepção? Estou numa crise existencial. É algo que de fato sufoca, é algo que coloca a gente meio assim repensando tudo, valores, onde estou, quem sou, o sentido. A crise existencial é isso tudo mesmo? Então, né, a crise existencial é isso tudo mesmo. Né, você se depara com tudo, parece que está tudo dando errado. Então, é um processo interno seu que as coisas parecem que não está combinando mais. Você não consegue lidar com aquilo, nem com o externo e nem com o interno. Eu costumo dizer que a casa interna está uma bagunça. Aí, se olha para o externo, também está. Então, a crise é tudo isso. Né? Então, como lidar com ela? Aí fica aquela questão. Se a pessoa ela não se encontra, se ela não tem esse autoconhecimento, ela vai deparar com esse momento e ela vai sofrer muito. Né? Porque é um momento muito dolorido. Porque quem é que quer ter uma crise? Ninguém quer. Né? A gente fala muito dela, mas ninguém quer passar por ela. Então, vivenciar esse momento é muito dolorido. Só que faz parte do ser humano. Né? Quem de nós aqui já passou sem ter uma crise? Né? E quais seriam os sintomas dessa crise existencial? Eu diria que não exatamente assim são sintomas, né? Mas uma pessoa, primeiro que a crise ela é decorrente de uma série de fatos que vão acontecendo na sua vida e de repente ela houve algo que, por exemplo, a perda de uma pessoa querida pode gerar uma crise, né? Na questão existencial, nós observamos, eu não sei se chega paciente assim para você, mas a gente acompanhando muitas pessoas, nós observamos que às vezes uma pessoa bem-sucedida, ela tem, financeiramente falando, ela ganha super bem, ela tem sucesso no trabalho dela, é reconhecida por isso, e ela é bem casada, está feliz, e de repente ela parece que algo falta. Na crise existencial, parece que tem alguma coisa faltando. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa tem tudo. Por que algo não está satisfazendo? E aí você vai ver, pode ter sido gerado lá de trás da influência paterna. Às vezes ela escolheu uma profissão
que foi uma indicação dos pais. Sim. Que às vezes foi algo que os pais escolheram por ela e ela repetiu a escolha dos pais, né? E que isso fortalecer isso. E vai chegar determinado momento da vida dela que ela vai entrar em contato com isso e vai dizer, não, falta alguma coisa. Tem pessoas que aos 30, 40, 30 anos, né? Tem pessoas que já estão profissionalmente falando, bem-sucedidas, outras aos 30 anos têm uma família maravilhosa e essa que está bem-sucedida às vezes ainda não formou a sua família. Então, vai chegar um momento onde ela vai se questionar o que falta. Pode chegar a algo mais extremo, como você está colocando. Pode chegar a questão de você sentir falta de ar, ter uma taquicardia, entrar no processo depressivo, porque realmente é quando você... Sufoca. Algo que sufoca. Mas é quando você deixou já chegar num ponto extremado. Você não procurou uma ajuda. Na abordagem sistêmica, é muito interessante, porque quando chega um paciente, na abordagem sistêmica, você não olha o indivíduo e as suas queixas, né, de forma separada, mas sim o sistema. Para onde essa pessoa está inserida e quem são as pessoas importantes para ela e ela é importante para quem. E aí você traz a família para o contexto, ou não, meu vizinho é importante, você traz o vizinho, você traz um amigo, para fazer com que essa pessoa se restabeleça dentro do sistema que ela vive, né? Então, quando chega nesse ponto, é que a pessoa já deixou passar muito tempo sem compartilhar com alguém, né? A família, quando ela tem essa visão, até assim, a própria igreja, né? Por exemplo, com o jovem, a gente tem que fazer muito esse trabalho, essa leitura, né? Ter esse entendimento de que eu não vou entender ele num sistema para poder acolher, entender esse momento que ele vive de confusão interna, para poder aconselhar e sugerir, fazer propostas. Por isso que o grupo de jovens, né? Tarefas, né? Coisas práticas para que ele consiga também colocar para fora tudo aquilo que ele pensa. Então, tocar nisso é importante. E é importante que a família, as pessoas saibam lidar com esse contexto, para não afundar mais ainda a pessoa. Porque se também há uma cobrança, não, que isso, você olha o emprego que você tem, olha a família que você tem, e não uma compreensão, isso pode piorar. Né? Então, quando você coloca essas situações, pode chegar a um caso extremado. Mas quando a pessoa está descontente, ela está em algum momento que ela está descontente com alguma coisa, ela não está vendo sentido, às vezes, no trabalho, ela não está vendo sentido, às vezes, ali em alguma atividade que ela faça, é o momento de parar e repensar o que me falta. Né? O que está faltando para mim hoje para que eu possa me sentir... O que a gente busca a vida toda? A realização, né? Você se sentir realizado, né? Feliz de ter sentido e propósito aquilo que você faz. Então, quando você não está encontrando mais propósito, você pode estar passando por uma crise existencial. Né? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Qual é o meu propósito de vida? A ausência de sentido, né? Essa questão dos sintomas, eu vejo que ele está muito associado, porque quando você entra em crise, o que acontece? Você fica desmotivado, você fica triste, né? Então, os sintomas são bem psicológicos mesmo e físicos. Por quê? Porque o corpo começa a doer, a aparecer doença. Então, quando você está em crise, tudo está ruim. Se tudo está ruim, você perde a vontade de fazer as coisas, né? Então, são a tristeza, ela vai dominando você. Então, esses sintomas vão surgindo, né? Só que tem que prestar atenção, porque esses sintomas podem me transformar num transtorno de humor, numa depressão, né, numa síndrome do pânico. Então, tem que tomar esse cuidado, né, porque tem os sintomas, sim, eles podem transformar nessas doenças, que aí vai ser pior. Né? A Juliana tocou na realidade do jovem. O nosso público é prioritariamente jovem, né? E algo que pega muito é a crise nos relacionamentos. Quem está namorando, eu não sei se eu vou casar, se não. O carinha já está ali num relacionamento com a namorada há 15 anos e ainda pensam se vão se casar, né? E aí decidiu, já começa uma crise. Como lidar com a crise dos relacionamentos? Aquele que está namorando e aquele que casou também. Falam até de períodos, né? Na questão popular, a crise, eu acho que é dos 7 anos. Dos 7 anos. Que, ai, meu Deus, com quem que eu casei? Queria que vocês falassem um pouco disso, né? Da crise nos relacionamentos e como também se colocar de uma forma melhor para viver esses momentos. Então, é bem complicado, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas elas estão perdendo o poder da comunicação um com o outro.
né? Então, a gente hoje, com essa tecnologia avançada, a gente, às vezes, comunica no mesmo ambiente por celular. Eu vejo isso na sala de aula. Então, a gente está perdendo aquele contato, aquela afetividade, aquele olhar no olho do outro, né? Então, o que acontece? O que é importante para o ser humano? A afetividade, a relação social. O ser humano não vive sem relacionamento. Se você colocar o ser humano sozinho numa ilha, ele vai ficar ali perdido. Ele pode viver uma semana, 2, depois ele vai se perder. Porque ele precisa da relação, né, do contato com o outro. E hoje isso está se perdendo. Né? A gente vê que as pessoas não têm a preocupação do cuidar com o outro, desse olhar, né, desse olhar com afeto. Está distanciado isso. A gente está, infelizmente, num momento muito crítico, né? Onde as coisas são todas descartáveis, né? A gente descarta celular, a gente descarta roupa, toda hora se trocando tudo, e ao mesmo tempo a gente está descartando as pessoas, que é muito triste. Eu vejo um momento assim que as pessoas estão se perdendo nesse meio e as relações estão ficando muito fragilizadas, né? As relações elas não estão sendo palpáveis, fortes, não tem. A gente está infelizmente vivendo esse momento muito crítico, né? A gente fala assim, crise disso, crise daquilo, mas a maior crise é a crise do ser humano. Né? E aí, Juliana, diante dos relacionamentos? Eu vejo que o jovem está inserido numa sociedade que é difícil para ele hoje. A violência, o uso das drogas, né? O abuso do álcool, né? O uso do álcool. Também a questão da sexualidade, né? De forma distorcida. Tudo isso vai fazendo com que o mercado de trabalho difícil, o jovem é cobrado, né? Sim. Então, lá na Faculdade de Canção Nova, eu estou no núcleo de estágio, quantos e quantos alunos chegam lá, professor, tem uma oportunidade de estágio, buscando tão difícil, agora, nesse momento de crise, né, política e econômica do país, como as vagas de emprego, então essa difícil inserção do jovem também no mercado de trabalho, são várias exigências onde ele tem que se adaptar, e eu acho que o jovem muitas vezes fica perdido nisso. E aí ele começa um relacionamento, de repente, até para suprir outras coisas na vida dele, né, sem muitas vezes se entender. E aí inicia um relacionamento, ele até gosta da pessoa, mas quando os dois vão conversar e alinhar futuro, o que nós queremos fazer juntos? Às vezes, a pessoa quer casar em 5 anos, o outro quer casar em 10. Eu não quero ter filho, o outro quer ter 3. Né? Essas coisas não são conversadas. E aí, no casamento... E aí, se casam, chega na hora e aí? Começam as crises. Né? Então, eu acho que o namoro ele é um tempo que é propício para você trocar todas essas informações, ter esse tipo de conversa, e que, muitas vezes, isso fica banalizado. Mas, se nós estamos avistando lá um objetivo juntos, né? Vendo ali um futuro juntos, essa conversa precisa acontecer. Alinhar aquilo que um ou outro gosta, dizer, né, para o outro como você gosta de ser tratado. Esse tipo de conversa, muitas vezes, o jovem não tem. E aí, quando chega no relacionamento, né, e se casa muitas vezes motivado pela paixão, e aí o amadurecimento da relação muitas vezes não acontece. Né? E esse amadurecimento é importante. O amadurecimento também faz parte desse processo de construção da identidade, né? Da identidade, da personalidade. E as pessoas mais estruturadas, as pessoas consideradas maduras, não quer dizer que elas estão prontas, não quer dizer que elas estão certas o tempo todo, mas elas têm uma estrutura que facilita ela lidar com os problemas da vida. Uma pessoa madura, ela não vai terceirizar as escolhas dela. Ela vai se autorresponsabilizar pelas escolhas dela. Então, a partir do momento que eu escolhi um relacionamento, muitos entram no relacionamento querendo bônus, mas não o ônus. Eles não querem abrir mão, muitas vezes. E eu acho muito bacana a abordagem sistêmica, por isso, né, quando tem uma terapia de casal, por exemplo, você também não olha só a queixa individual, você olha o sistema. Então, se o casal, né, tem que sacrificar alguma coisa sua para fazer o outro feliz e para que você fique feliz também naquele sistema, vai sacrificar, vai abrir mão. Mas o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não querem abrir mão, elas terceirizam, elas adoram achar culpados. Alguém aqui gosta de achar o culpado? Não, eu não gosto. Ninguém gosta de dizer, né? Mas nós gostamos de achar culpados.
Sempre o outro. Sempre né? o outro, né? Aí eu escutei esses dias uma pessoa que dizia que já chegava em casa e já dizia assim, eu sou o culpado na família. Não, eu sou o culpado, fui eu que fiz, eu que joguei. Por quê? Quando tem isso, o outro quer dividir a culpa com você. Não, mas você já... Não, calma. E não é interessante? Quando você... não, olha, eu errei. Quando você tem essa postura, o outro tem uma postura de acolhimento maior. Só que nós buscamos o tempo inteiro apontar e dizer que foi outro. Então, a gente terceiriza as escolhas, a culpa. Então, eu fiz isso porque o meu marido não me dá atenção. Eu fiz isso porque minha namorada que não liga para isso. Então, essa terceirização faz com que a pessoa não tenha responsabilidade das escolhas. E aí, até nesse contexto social que a gente vive, facilita um pouco isso. Sim. Né? Então, quanto mais, eu digo sempre para os alunos, né? A gente tem que... E eu gosto bastante de uma fala do Cortella, que ele fala do amor exigente. Né? O quanto nós temos que ter um amor exigente em tudo que nós fazemos, né? E exigir do outro o melhor. Então, quando eu estou lá em sala de aula, exigir dele que ele dê o melhor, sim, que ele alcance a melhor nota, que ele queira o melhor, né? E no relacionamento também tem que ser assim. Só que, muitas vezes, a gente entra sem querer a responsabilidade da relação e vai chegar um momento que isso vai ser confrontado. E muitas pessoas, o que elas fazem? Fazem de conta que isso não existe. Né? Exclui isso. E aí vive num mundo faz de conta, da negação. Né? Usa ou abandona aquele negação. Relacionamento, vai para outro, e depois aquele chega naquele mesmo ponto do passado e vai repetindo. Né? E a pessoa ela não se enriquece também com aquele relacionamento. Né? Porque, na verdade, dentro dessa situação que a Juliana está colocando, o que a gente pode ver é que as pessoas estão vivendo muito presente. Né? Eu quero, eu preciso agora, o agora. Elas estão esquecendo do passado e do amanhã. Então, viver o presente é buscar só aquilo que você quer ali naquele momento. Então, o que eu quero que prevalece, né? Não é o que o todo quer. Então, isso está, infelizmente, afetando as relações. O individualismo, né? Exatamente. Márcio, você é casada há quanto tempo? Já passou por alguma crise? Já passei pelos 7 anos, estou chegando nos 10 agora. Se fala da crise dos 10 anos também, né? Já ouvi alguém falar sobre isso. Mas, falando dos relacionamentos, eu me recordo que na nossa experiência de namoro, a gente sempre conversou muito sobre todos os aspectos do futuro, né? Os planos, os sonhos, e a gente foi se conhecendo cada vez mais aí. E nas tensões que nós vivíamos, eu sempre falava assim para Eliette, falava assim, meu amor, a gente tem a vantagem que a gente vai acabar essa conversa, você vai para sua casa, eu vou para mim. Só que daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai estar entre 4 paredes. E aí, como que nós vamos resolver? Né? Porque chegou numa situação limite. E eu sempre disse isso, que a nossa experiência foi nos mostrando isso, que chegava no limite, mas ainda havia amor. Então, aquela disposição de acolher o limite do outro. Né? Eu quero o melhor do outro, eu quero que ela seja uma boa pessoa, eu quero que ela seja... que ela se sinta feliz ao meu lado, mas eu também sei que ela é uma pessoa limitada, né? Que uma hora ou outra eu vou me esbarrar no limite dela, ela vai esbarrar no meu limite, isso não vai fazer bem para nós naquele primeiro momento, mas essa disposição de acolher o outro, ela é necessária para que a coisa não vire uma crise. Né? Muitas pessoas acabam chegando num determinado momento e falam assim, mas agora eu não gosto mais dessa pessoa, acabou o amor. Não acabou, porque se a conclusão é essa, eu acho que nunca existiu o amor, né? Verdadeiro, né? Mas existia algo que eu idealizei e que eu não encontrei mais. Né? O prazer, ele não é o amor, né? Ele precisa ser fruto do amor, né? Do amor que já existe, que precisa basear, né? Precisa dar sentido àquela escolha. Né? A gente tem um jovem aqui de 30 anos, que vai casar no dia 23 de abril agora, com a Marília. E ele vai dizer não lá, né? Não para todas as outras, e vai dizer sim para a Marília, né? Então, eu sempre levo isso, né? Quando eu me vejo em uma situação, porque nós somos pessoas humanas, né? Então, se a gente vê, no caso dos homens, né? Vê uma moça bonita, e eu estou numa situação, às vezes, no aeroporto, estou sozinho, não estou com a minha esposa, eu vendo aquela situação,
que se apresenta muitas vezes para mim como uma tentação de olhar novamente, de buscar aquela figura bonita, aquela pessoa bonita, porque se atrai, porque é belo, né? E entender que, poxa, eu já fiz a minha escolha. Eu disse não para essa pessoa, quando eu disse sim para a Eliette. E a Eliette me deu 3 filhos lindos, maravilhosos. Então, aquilo vai se tornando uma conversa com Deus, uma oração, né? Para que eu não entre em crise. Sim. Porque muitas vezes é uma moça muito mais bonita que a minha esposa, né? A minha esposa é linda, graças a Deus. Mas a gente está sempre diante desses limites, né, da gente. E eu penso isso, que às vezes a gente entra em crise por não saber reconhecer os limites. Legal. E olha, nesse tempo de crise, a Canção Nova também quer ser para você luz. Por isso é que todos os nossos produtos, né, de evangelização, CD do Márcio Todeschini, está aqui a Força do Amor, mas também o CD, né, novo dele, Já Não Sou Mais Eu, né, que você pode adquirir, e todos os outros. Tem aqui o livro da Magda, Acampamento Revolução Jesus, livro da Fernanda, A Beleza da Mulher a Ser Revelada, Santos de Calça Jeans, Quero um Amor Maior, Nasci para Dar Certo, A Mulher Segundo o Coração de Deus, vários produtos. Tem aí também os acampamentos da Canção Nova. Queremos te chamar, né, para o acampamento Jovens Sarados, que vai acontecer de 22 a 23 aqui na Canção Nova. Muitas oportunidades. E você não pode, né, deixar a vida passar. Pegue a vida nas mãos, aproveite esse momento de crise. A gente está falando aí, né, de crise política, econômica, muito desemprego, né, a taxa de desemprego só cresce também no Brasil. Mas como encontrar uma saída diante dessa situação? Será que a crise de fora, a crise das instituições, a crise de valor, de caráter, ela também nos impacta? Será que diante de uma operação Lava Jato a gente faz como a Juliana falou, a gente quer culpar o outro, a gente quer achar os culpados de todas as situações, a gente não para, peraí, e as corrupções que eu faço? Será que eu também já não estou nessa operação aí pegando o meu, né? Daqui a pouco a gente volta e a Juliana e a Cláudia vão falar para a gente. Diante da crise política, econômica, desemprego, qual a saída? Ela tem a resposta para você. As duas têm uma resposta fantástica. Pode ser a resposta que você está esperando. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai para o intervalo de música, Márcio. Música. Então, beleza. Fala, Senhor. Fala, Senhor. E atenção, Salvador, estarei com vocês nesse final de semana, viu? A escuta a Deus é essencial no momento de crise. Peça a Deus agora, se você está passando por uma crise, essa graça de escutar a voz de Deus. Ele quer falar com você. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo o movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Deus quer falar contigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo,